Pessoal, eu cheguei! O computador me dá um baile. Aleluia! Aleluia! Vamos começar essa bodega, né? Bom, pessoal, no final eu faço a chamada, não vou fazer chamada agora, para a gente começar. Vamos lá, primeira coisa, segunda aula passada, eu tenho que mandar para vocês, tá já pronta. E a aula de hoje também, no final da aula, eu mando para vocês, tá? Vamos lá. Primeira coisa, irrigação e drenagem. Da aula de hoje até mais ou menos daqui umas 5 aulas, nós vamos trabalhar esse livro aqui. Eu vou mandar ele para vocês em PDF, para quem quiser acompanhar. E hoje eu estou no capítulo 3. E nós vamos falar de solo. E vocês vão entender por que eu tenho que passar pelo solo. Capítulo 3, nós vamos trabalhar. Por que eu tenho que passar do solo. E depois água e por final planta, né? Para vocês entenderem de irrigação. Eu só vou colocar aqui o negocinho para me ver o que vocês estão falando. Espera aí. Se abençoado quiser funcionar. Não quer, vai cagar. Ah, melhorou. Quem tiver pergunta pode fazer, que eu estou acompanhando. Se alguém tiver alguma reclamação da aula passada também, pode fazer aí que eu vou acompanhando. Então vamos começar a aula de hoje, pessoal. Vamos lá. Não quis ir, não. Vamos lá, na aula passada eu trabalhei menta com vocês, as datas das avaliações, a distribuição de pontuação, lembrando que eu vou dar 2 pontos por presença. O aluno que tiver maior quantidade de presença ganha 2 pontos e eu vou reduzindo conforme vai ter nas faltas. Então, se o aluno teve 10 presenças, ele vai ganhar 2, e se um tiver 10 presenças, ganha 1 ponto. Quer dizer, perdão, um aluno tem 20 presenças, eu vou dar 2 pontos. O aluno que tiver 10 presenças, eu vou dar 1 ponto, a metade dos pontos. Falamos também do conceito de irrigação, vantagens e desvantagens da irrigação e o futuro da irrigação. Eu espero que vocês tenham lido aquela reportagem que eu deixei para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho o quanto temos para crescer nessa área. Bom, pessoal, para começar a falar de irrigação, vocês têm que entender alguns conceitos. Esses conceitos vão desde o solo, que é essa parte aí de baixo da tela. O que o solo tem a ver com a irrigação? Tudo. A formação dele, o silt, quantidade de silt, argila, areia. Se esse solo está compactado, imagina um solo. O solo ideal, pessoal, ele é formado por 25% de água, 25% de oxigênio, 45% de minerais, né, de compostos, e 5% de matéria orgânica. Mas vamos colocar que esse solo ele foi trabalhado de maneira errada, ele esteja compactado, ou seja, uma parte dele não tem espaço para receber água. Se ele está compactado, ele não tem 25% de espaços para os ares, que são ocupados por água na época da chuva e da irrigação. Ele não tem o espaço que é destinado para a água naturalmente, que é mais 25%. Então, é um solo que não resolve eu irrigar. Eu posso irrigar todo dia. Essa água ela não vai infiltrar. Essa água ela vai ficar acumulada. Não resolve. O segundo fator que nós temos que entender é a água. A água está diretamente envolvida com a irrigação. 100% envolvida com a irrigação. Então, a gente precisa saber a qualidade dessa água, de onde ela vem, podemos assim dizer, né? Não é qualquer água que eu possa irrigar, porque vai depender do meu sistema de irrigação. Se eu trabalho com a irrigação em sulcos, tanto faz, minha água está suja,
com restos de, vamos dizer... Peraí, deixa eu só colocar esse outro aqui no silencioso. Peraí, pessoal. Essa bosta não quer ficar no silencioso, não. Então, pessoal, o que acontece? A água, ela cria, vamos dizer assim, a água para irrigação no sistema, se é um sistema fechado, como pivô central, como aspersão. Se você tem um monte de partículas ali, de verdade, vai entupir todo o seu sistema. Você vai gastar mais desentupindo esses bicos, ou trocando eles, do que o seu sistema propriamente dito. Então, a água ela tem uma importância muito grande mesmo. Outro fator, pessoal, é a planta. Não adianta. Eu estou tentando, colega, baixar o volume do outro. Então, peraí que eu vou fazer isso. Porque eu não queria parar a aula, porque a retardamento aqui ficou muito. Deixa eu ver se melhorou. Melhorou. Descobri a função. Pronto. Agora vamos lá. Baixei o volume do outro. Não, colega, eu não posso desligar. Eu tenho que ficar com os dois, que eu tenho que ver o que o mundo está acontecendo aqui do meu lado, porque tem hora que eu me perco aqui com vocês. Peraí. Deixa eu voltar. Voltei. Peraí. É que é um computador para dar aula, outro para ler o chat. Vamos lá, voltei. Outro fator, pessoal, é a planta. Se eu não entender da planta, eu não entendo de planta. Eu não sei como essa água é absorvida e eu não sei como essa água é perdida. Como é que você vai irrigar alguma coisa, criatura lesada? Você tem que entender como é que essa água entra na planta, caminha dentro da planta e perde ela para a atmosfera. Daí a importância de antes de eu começar a falar de sistema de irrigação, de eu falar desses 3 compostos para vocês. Solo, vocês têm que entender de solo, água e essa água no solo, e da planta. Desde a absorção até a perda dessa água na planta. Porque é essa água que entra na planta, que leva os minerais para dentro dela, que nutre ela. É essa água que é responsável pelo crescimento dessa planta. Sem essa água, essa planta não vai desenvolver. E por último, pessoal, a atmosfera. Ana, mas eu também tenho que entender de atmosfera para irrigar? Poxa vida, sim. Porque você tem um solo que é extremamente, vamos dizer assim, complicado. Você coloca água ali e tem a planta que está absorvendo essa água que está no solo. Tá, e está perdendo isso para a atmosfera. Se eu tiver uma alta umidade, eu vou perder essa água para a atmosfera? Não, não vou perder. Eu não vou necessitar de irrigação tão cedo. Então, vocês têm que entender de todos esses fatores para a gente começar a trabalhar os cálculos e a irrigação propriamente dita, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar solo, acho que umas 2 aulas, água, vai mais umas 2 aulas, planta, umas 2, 3 aulas, dependendo do andamento da turma. E aí sim a gente já começa a trabalhar a irrigação, tá? Só para vocês terem noção como é que vai ser a vida de vocês, até nós falar de sistema de irrigação. Vamos começar. Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar o que eu falei, solo. De extrema importância para as plantas e para nós. Você já pensou em viver sem o solo? É quase que impossível pensar nisso, né? É quase que irreal. Então, na aula de hoje, pessoal, eu já começo com a pergunta. Alguns alunos aí que me acompanham, desde a primeira turma, vão lembrar desse slide e vão me xingar. Porque essa aula, eles viram esse mesmo slide. E a pergunta fica, o que é solo? Alguém aí se habilita a responder essa pergunta?
Valendo um ponto agora, ó, no diário. Eu vou escrever aqui, ó. Quem me respondeu o que é solo? Um ponto. Vamos, Rocha. vamos? Aqui, ó, o diário tá aqui para me dar um ponto pro aluno. Um maisinho aqui. Professor, eu vou responder. Então responde. Aí, o solo é derivado da rocha-mãe desde a dos horizontes, né? Repete, por favor. O solo, eu vou falar sobre assim, tipo dos horizontes. Os horizontes, o solo é derivado do horizonte com o tempo. A rocha-mãe como fala, vai se deteriorando e vai criando um solo. Que aí vem as micropartículas, que são os minerais, os sais, tudo. Certo. Meio ponto para você. Alguém quer completar? E a vida que tem sobre o solo vai adquirindo, vai virar matéria orgânica. Eu quero. São as raízes das árvores. Vai, Lucas. Solo é um corpo de material inconsolidado que cobre a superfície terrestre. Gostei. Solo é um corpo que cobre a superfície. Vou dar meio ponto pro Lucas, meio ponto para Miranha. Procurar no Google, né? Né? Gente, vocês têm que saber o que é solo de corte sorteado. Vamos lá. Vou dar meio ponto aqui. Procurar no Google, porque responder parecido aí. Não, essa resposta parecida aí, eu tenho ela aqui. Procurar no Google é fácil, né? Gente, gostei, Mariana Terra. Não vou discordar de você, não. O solo Ah, é mistura de micro-organismos também, com deteriorização da rocha-mãe. sim, também. Pessoal, é tão engraçado a gente falar de solo, né? Porque vai depender muito. Gostei, José Elias. Isso é da minha aula passada. Ô, Ana, eu falei isso aí agora sobre a deterioração da rocha-mãe que criou o solo. Com o tempo, vai criando micro-organismos, a vida que em cima do solo vai criando matéria orgânica. Sim, é um composto, um complemento, uma junção de tudo. Cada um falou um pouquinho, não estão errados, tá? Eu coloquei meio ponto, eu coloquei o ponto para vocês. Todo mundo que respondeu ali, eu fui enfiando pontinho. Por isso que eu demorei. O que acontece? Vamos, então, entender direitinho o que é o solo, porque quando eu vier solo e água, para você irrigar, vocês vão fazer contas que vocês vão lembrar do que eu estou falando agora. Entender por que a gente entende de solo. Bom, pessoal, essa porcaria aqui. O solo, né, ele vem do latim, significa chão. É o que nós fala mesmo, né? Sim, Mariana, meio ponto para Mariana Terra. Sim. Falei que era terra, aí a terra aí. Então, gente, solo é chão, tá? Se alguém te perguntar, traduzindo, você seja chique. Do latim, chão, tá? A palavra francesa... gente, vocês têm que ser chique, bem. As palavras francesas sol e a espanhola suelo são também significados de solo ou chão. Resumindo, super simples e básico. Porém, para nós, aqui, né? Qualquer definição, pessoal, associada a um material complexo... Deixa eu movimentar um trezinho aqui. Complexo, como solo, depende do ponto de vista da pessoa que está trabalhando. Para mim, que sou agrônomo, vocês que são técnicos, solos para nós é a área que a gente vai plantar. Para o engenheiro lá, engenheiro civil, é onde ele vai fazer a casinha dele. E para o ambientalista xarope, é o trem que ele tem que proteger. Então, vai depender muito de qual profissão nós estamos falando, tá? Para nós aqui, pessoal, a gente vai tratar o solo como a camada agricultável da superfície terrestre. Então, o solo, para nós, vai ser aquilo que a gente trabalha, tá? Então, significa chão e é a camada que nós, agrônomos, trabalhamos, certo? Bom, pessoal, a gente sabe que é uma camada de solo cobre a maior parte da terra. Então, é solo e água que cobre a terra. E a gente vai usar os dois para falar de irrigação.
tem poucos metros ou até mesmo centímetros de profundidade. É verdade. Quando o solo ele é fundo, vamos falar assim, aquele solo está bem formado, foi um solo que passou durante um bom tempo sofrendo intemperismo, né? Sofrendo com clima, sofrendo com material orgânico, sofrendo com N fatores. Um solo profundo vai ter o quê? 1 metro no máximo, 80 centímetros, meu filho, você é uma pessoa feliz. Se você encontrar um solo aí com 80 centímetros agricultável, solta foguete. Nessa fina camada, pessoal, é que tem o reino vegetal e animal. Que sem eles, eu acho que o humano não sobreviveria sem os animais e sem os vegetais. Isso daí é nítido, é real, é fato. E é muito engraçado, porque os animais dependem das plantas para sobreviver e os resíduos desses materiais e das plantas voltam para o solo, sofrem eles são decompostos e dá vida novamente às plantas. Então é um ciclo, tá? Então os animais dependem das plantas e as plantas no final depende novamente de outras plantas e de outros animais. Então, é um ciclo e a gente tem que cuidar muito bem desse solo. Principalmente porque, pessoal, quanto tempo leva para ser feito 1 centímetro de solo? O pessoal da outra turma do primeiro período lembra disso. Mais de ano, sei lá. Não, muito mais de anos. Pode chutar, gente. É muito tempo. 10 anos? Milhões de anos, professora. 400 anos para fazer 1 centímetro de solo. 400 anos. Aí vem um filho da puta e faz uma erosão. Tá? Faz uma erosão. Eu quero morrer. Porque é 400 anos para fazer 1 centímetro de solo. É muito tempo, gente. É muito tempo. Tá? Então a gente tem que cuidar bem do solo. Vamos continuar. Bom, foi o que eu acabei de falar para vocês. A vida, ela é imprescindível ao solo e o solo imprescindível à vida, tá? Ô, reflexão linda. Por que isso? Porque se não fosse o solo... Isso mesmo, Zé Elias, esse tempo aí é doído, mas é. Então, pessoal, o que acontece? O solo, ele é fonte de alimento, roupa e abrigo. Ou seja, para a gente viver, a gente depende do solo, tá? A nossa existência. Só que não só a nossa existência, pessoal, também a nossa saúde e bem-estar, certo? Porque se a comida que ingerimos estiver contaminada, e ela contamina muito fácil, tá? Quem não toma vermífugo há muito tempo, é bom tomar de 3 em 3 meses, tá? Porque você não sabe a origem do alimento que você está consumindo. Você pega uma horta, você olha lá aquele trem, pinga, resolve esse BO. Concordo. Meu cachorro toma todo mês. E você não? Oxe. O que acontece, pessoal? Você pega uma alface, uma olerícola linda. Tá, você sabe a água que o cara usou para irrigar isso aí? Era lá do Corguinho, onde cai as bostas do bairro todinho? Você não sabe. E a gente lava mal lavado, gente, porque não vem com aquela história que você pega e lava a folha e põe de molho no hipoclorito, que ninguém faz isso, tá? Isso aí é só balela, você falar para mim que você faz. Então, pessoal, você não sabe a qualidade da água que você está irrigando, que o alimento que você consome está sendo irrigado. Qual que é a qualidade daquela água? É lá do Corguinho cheio de merda? Outra coisa, você não sabe se esse solo já está contaminado. O grande número de hepatite hoje, pessoal, aumentou muito, foi por causa desse descuido. Ninguém toma vermífugo mais, tá? E é um perigo, porque você não sabe a água que você está consumindo, o solo que essa planta foi plantada. Concordo. Tem que tomar um lombrigueiro mesmo, um vermífugo mesmo. E é sério, Toma gente. cloroquina. Não, gente, é cloroquina. É o outro lá, o ivermectina. Manda manipular, tá?
Por que eu falo isso, pessoal? É sério. Às vezes a gente fala assim, vou ali comprar uma verdura de uma horta, tá lindo e maravilhoso. Cuidado, pessoal, é sério isso, tá? E também, se tiver tudo contaminado, é um perigo. Continuando. Resumindo, o solo, ele é grande fonte de recursos naturais, tem uma utilização imensa para a atividade humana e é o que mais nos dá lucro, tá? Se você parar para pensar, a única coisa que não faliu com a Covid foi o agronegócio. Muito pelo contrário, teve um crescimento até bastante expressivo relacionado ao restante do país. Então, a importância nas práticas agrícolas e pecuária na geração dos alimentos. E a irrigação vem para isso, para gerar mais alimento cada vez mais. Continuando, pessoal. O pessoal já tinha falado aí, né, que o termo solo, ele se refere à camada agricultável da superfície terrestre. A origem é a rocha. Ou seja, tinha uma rocha lá, de origem vulcânica, que seja a origem, e essa rocha, essa pedra, vamos assim dizer, começa a passar por processos. Esses processos, eles podem ser físicos. O que nós temos de processo físico? O vento, a chuva. Processos químicos. Quais processos químicos que nós temos? A maioria dos agricultores não ajuda usando de maneira errada os defensivos poluídos. Falou tudo, Lucas. Produtor é uma raça desgramada, meu filho. Ó, raça. E eles não querem entender o que nós estamos aprendendo aqui, não. E sem contar, foi o que você falou, né? Não basta usar, às vezes, uma água contaminada, o cara ainda contaminar o leito do rio com defensivo agrícola e devolver isso para as plantas. Fora o filho da mãe que não faz o... Quando você bate o produto, dá um intervalo de tempo para consumir. Tem gente que não faz isso e vende o produto e foda-se quem comer. A verdade é essa. Então, pessoal, continuando, a origem da rocha passa por processos físicos, os químicos. Então, essa rocha sofreu um processo com o ar, que ela está ali. Esses processos químicos, eles dão características para cada tipo de solo. E processos biológicos? Processos biológicos é a interação entre a rocha e os outros organismos que vivem naquele ambiente. Essa rocha, pessoal, passa por uma desintegração, ou seja, ela é picotada, vamos assim dizer. Essa parte que desintegrou passa por uma decomposição e isso tudo se recombina novamente. Passa por uma recombinação de acordo com os vegetais que estão ali na área, de acordo com os micro-organismos que estão ali na área e tudo mais. E com isso, pessoal, essa rocha vai se transformando e no decorrer de eras, porque igual eu falei, a cada 400 anos se faz 1 centímetro de solo, nós temos um material que é o solo. Esse material ele é poroso e cada material tem sua peculiaridade. Cada solo tem a sua característica. É igual a gente. Podemos até dizer que o solo ele tem a sua identidade, né? A sua característica. E aqui, pessoal, nesse desenho eu demonstro isso, né? Nós temos uma rocha, ela começa a passar por processos físicos, vai formando uma camadinha de solo bem pequenininha. Continua-se esse processo durante milhares de anos. Esse solo passa a ser jovem, ele cria alguns arbustos ali, né? E quando ele se torna um solo maduro... Oi? Pode falar. Fugiu. E quando ele se torna um solo maduro, ele consegue, né, produzir árvores, plantas e tudo mais, tá? Para esse solo ser formado, pessoal, a gente precisa de 5 fatores. A rocha-mãe, ela vai ter a sua característica específica dela, ela pode ser vulcânica, ela pode ser vindo do oceano, cada uma com sua característica. Quanto tempo tem esse solo? A idade que ele está ali se decompondo, o clima. Por que o clima é importante? A gente pega o Brasil.
o Brasil ele tem um clima, vamos dizer assim, muito louco. Ele tem períodos muito, muito, muito quentes e períodos mais amenos. E uma quantidade de chuva bem bacana. Então, esse solo do Brasil, ele sofre com um clima que tem época que esquenta demais, ele se contrai, e tem época que chove e ele se expande. Com essa contração e essa expansão dessa rocha, o nosso solo ele tem propriedades diferentes de solos de outros países. E também ele é formado um pouquinho mais rápido. Um exemplo, nosso solo aqui sofre isso. Imagina o solo da Antártida. Ele é pouquinho, ele é fininho, porque o tempo todo lá é frio. Essa rocha, ela não passa por esse processo de contrair e expandir. Então, é um solo que, em vista dos outros, vai demorar muito mais anos para se formar. A topografia também conta, pessoal, e conta muito. Quando é planície, é um tipo de solo. Quando é relevo, é outro tipo de solo. E isso gera características para o solo. E os organismos vivos que ali vivem. Cada organismo que vive naquele solo vai formar características diferentes. Então, esses 5 fatores é que contribuem para a formação do solo e as características desse solo. Material, idade, clima, topografia e o organismo que está ali. Por isso que você sai daqui e vai para os Estados Unidos, o solo muda completamente. Você vai daqui para Caçu, o solo já muda. O solo de Caçu é pura areia, é um solo arenoso. É característica da rocha e da forma que ele foi degradado. Então, assim, muda muito, gente. E é o que eu falei, a intensidade, tá, é que vai resultar na diversidade do tipo de solo. Então, a intensidade do clima, a intensidade dos organismos é que resulta na formação de cada tipo de solo, certo? Aí, correto. Vou dar um exemplo para vocês, ó. O solo, ele começa a se transformar e ele começa a acontecer o que com ele? Ele começa a formar camadas, igual bolo, tá? Quanto mais camada esse solo tem, mais rico é esse solo e mais antigo ele é. E é o que nós queremos. Nós queremos um solo o quê? Maduro. Nós queremos um solo adulto para a gente trabalhar com ele, para que nossa planta se desenvolva melhor. Então, pessoal, o que acontece? O solo, esse slide podia ter vindo antes. Esse solo aqui, pessoal, esse exemplo, são exemplos de vários solos. O que acontece? Vamos lá, ó. O nosso solo aqui, um solo argiloso. O que é um solo argiloso? Alguém se arrisca? É um dos melhores solos para a gente trabalhar hoje. Latossolos. O que é um solo argiloso? Que tem mais argila do que os outros. Isso. E ele é um solo o quê? Ele é um solo, pessoal, que ele se degrada menos. Só para vocês terem noção o que dá para... Isso, Natal, possui bastante argila. Só para vocês terem noção, o que é um solo argiloso? É quando eu pego uma quantidade legal de solo na mão, faço uma minhoquinha, igual a gente fazia quibe mesmo, brincando lá na terra, e ele não trinca. É um solo que ele é grudadinho, gente. Ele é um solo que retém mais água, exatamente, Howard. Por que ele retém mais água? Porque ele tem mais agregados. É um solo que ele gruda ali, gruda na água, gruda tudo. É diferente de um solo arenoso. Aqui não tem nem exemplo de um solo arenoso. Lucas, solo de brejo é esse aqui, ó, o gleissolo. Ele é um solo acinzentado. Ele é diferente um pouquinho do solo de brejo, tá? O argissolo para o solo de brejo, igual você está falando, o solo de brejo, ele tem mais enxofre, ele chega a feder. Sim, Ronils, também o argissolo é um solo que compacta mais rápido, infelizmente, tá? O gleissolo, que é o solo de brejo, vocês já cheiraram ele? Uma hora que você estiver num brejo, você pega um punhado. Tá, Lucas Silva?
Pessoal, que você estiver no brejo, vocês pegam um punhado de solo e cheira. Ele é um solo que cheira podre, ele cheira enxofre. Tá? Devido à quantidade de tempo que ele fica úmido, fede pra caralho, verdade. A quantidade que ele fica úmido, ele produz enxofre. Ele é um solo podre, podre mesmo, porque não tem oxigênio, gente. As raízes que estão ali apodrecem, é por isso que fede podre. Solo argiloso, ele retém mais nutrientes e matéria orgânica? Sim, ele retém mais. A característica dele é de não deixar escapar, tá? Aí nós temos aqui, ó, pessoal, o neossolo. O que é o neossolo? O nome fala, neo é novo. Vocês estão vendo que tem o quê? 10 centímetros de solo, o restante é rocha-mãe? Não sei se está dando para ver, é na fileira do meio terceiro. Neossolo, se vocês observarem, é um solo jovem, é um solo que quase não teve degradação. Você já dá de cara com a rocha-mãe. O que você vai plantar aí? Não tem, gente. No máximo é uma grama. Nada vai desenvolver nisso, não. E você também não adianta falar para mim que você vai enfiar um maquinário aí, que você vai mudar, que não vai não, neguinho. Mas não vai mesmo. Não muda não, tá? Outra aí que nós temos, o plintossolo. O plintossolo é a característica da coloração dele, tá? Vocês podem ver que ele é um solo antigo. Eles cavaram aí uma quantidade grande e vocês não veem diferença nas camadas, tá? Vocês não veem. Organossolo, ótimo solo também para se trabalhar, tá? É um solo escuro, tem bastante material orgânico, bastante humus, ou cocô de minhoca, vamos assim dizer. Excelente solo para trabalhar, tá? E assim a gente com o tempo vai aprendendo um pouquinho de solo. Não, Renner, você não planta na rocha-mãe, não, mas não planta mesmo. Você pode enfiar um maquinário, você acaba com o seu maquinário, mas você não muda esse solo. Nada com as toneladas de dinamite não resolve. Dinamite para quê, som? Usa nitrato de amônia. Nitrato de amônia, nós tudo tem direito de comprar, meu filho. Não precisa de mais nada. Continuando, pessoal. Ai, que burro, dá zero pra ele. Adoro! Só vocês mesmo, vamos lá. Vocês viram, né? E eu choro. Deixa eu mudar aqui para me conseguir ler, que minha tela é diferente da de vocês. Eu nunca sei o que vocês estão vendo. Então, pessoal, para formar o solo, o que acontece? Ele desenvolve camadas. Foi o que eu falei ali no slide anterior. Vocês não conseguiam nem ver, né, solo formado. Já caía aonde? Muita gente na série falou que tá sentindo falta da minha risada. Mas calma, antes do final do ano a gente vai rir junto, eu prometo. Então, pessoal, o solo, ele desenvolve distintas camadas. Em várias superfícies e profundidade. Cada camadinha dessa, ela recebe um nome, tá bom? E vocês têm que saber isso. Porque quando eu for falar de sistema de irrigação, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é, você vai irrigar qual horizonte? A sua planta alcança qual horizonte da terra? A espessura, não sei. For cabeça, você não entende de sistema radicular, não. Você tem que entender, né? Por isso que eu também vou falar de planta. Que tipo de sistema radicular você vai estar trabalhando? É uma planta anual, é uma planta que tem um sistema radicular pivotante, que vem quebrando tudo ali e vamos produzir? Ou ela é melancólica? É uma raiz que não pode nem ver uma pedrinha que desmaia. Então, eu vou trabalhar isso com vocês justamente para quando eu for falar de irrigação, vocês não ficarem boiando. Então, pessoal, os horizontes do solo, eu acredito que a maioria já tenha visto isso. Ele é considerado o O ou zero, que é o horizonte onde... Eu imaginei mesmo. Continuando. O solo, ele vai desenvolvendo, né? Então, ele tem camadas. A, B, C e D. O horizonte O é o quê? É o horizonte onde está a matéria orgânica. Ana, mas onde vamos ver solo desse jeito? Plantio direto. Sabe quando vocês estão passando na lavoura e ela é feita de plantio direto? Plantio direto, pessoal, na turma passada criou confusão, tá? Eu vou explicar
para quem não sabe o que é o plantio direto, é um plantio que o pessoal vai plantando em cima da palhada, tá? Então, eu tiro uma lavoura e coloco outra, utilizando os restos culturais da lavoura, tá bom? E quando você olha nesse solo, ele tem uma camada de matéria orgânica, né? De material ali, de resto de planta, e minhoca trabalhando no 12, e micro-organismos nas ativas. Já a seção A, pessoal, o horizonte A, é onde cresce a maioria das raízes, tá? Principalmente quando a gente está falando de plantas perenes. O que é uma planta perene? Uma planta que eu vou plantar e ela vai ficar ali um bom tempo no solo, mais de anos. As frutíferas é um bom exemplo disso. A cana, que é usada bastante aqui na nossa região, ela ocupa muito esse horizonte A com raízes. Já o horizonte B e o horizonte C, ele vai criando uma quantidade de solo, porém ele tem vestígios ainda da rocha-mãe. E uma quantidade bastante grande de pedrinhas, tá? Vamos falar assim, de vestígios de rocha-mãe mesmo. E dentro desse solo ele ainda pode ser subdividido, mas isso não nos interessa. O que interessa para nós é vocês saberem qual camada de solo vocês querem irrigar. Você quer irrigar o horizonte O, o horizonte A, ou você quer que essa água alcance também o horizonte B? Porque dependendo do que você quer que alcance, é que eu vou determinar a quantidade que meu sistema de irrigação vai ficar ligado. E para mim determinar isso, eu tenho que saber a cultura que eu estou trabalhando e qual que é a raiz dela. Então, tudo isso influencia. E muito, tá bom, pessoal? Mais um exemplozinho aqui, para quem não entendeu, para quem ainda tiver um pouquinho de dificuldade para entender os horizontes. Sempre pense num bolo. Vocês pensam num bolo caprichado, tá? Aquele que a Liege vendia para nós. Pensa num bolo daquele. Aquela cobertura fininha de chocolate que ela colocava, agorinha, coleguinha, eu te respondo, me aguarda aí. Aquela cobertura fininha que ela colocava é o horizonte da matéria orgânica, tá? Aquela parte abaixo, que era fofinha, é o horizonte A, onde cresciam as raízes, tá? Aí vem um recheio, você pensa no horizonte B, que já está passando por uma transformação, e o último você pensa na rocha-mãe. Pronto, é um bolo. Voltando aqui. Ana, os coloides do solo ficam em qual horizonte? Meu filho, os solos são os coloides. O que é coloide? Coloides são a areia, o silt e a argila. Essa combinação deles é que forma o solo, e nós vamos ver isso hoje. Você vai aprender a calcular isso hoje. Yes. O que acontece? Você tem ali ó, o solo. O solo ele é um agregado. Um agregado por quê? Por coloides. Entendeu? Os coloides são as pedrinhas do solo, aquele arranjo ali do solo. É a junção da areia com o silt e a argila. Isso é um coloide. Entendeu? O horizonte A é quantos centímetros para baixo? Depende da qualidade do seu solo, meu filho. Vamos lá. Eu tenho um solo que eu faço plantio à moda antiga, meu filho. Eu entro com arado, uma grade niveladora, se tiver muito fundo, um pé de grade ali, meto o bed. Revira esse solo meu todinho. Se bater um vento, fica todo mundo vermelhinho de terra, porque meu solo está esfarelando, né? Eu gosto daquele solo fofinho. Ô, tragédia. Que é um antigo plantio que o pessoal fazia. Tá? Peraí. O que eu tenho de matéria orgânica? Porcaria nenhuma. Eu revirei esse solo, eu não tenho nada. Então, eu nem tenho horizonte zero, é logo A. E nem é o A, né? É uma terrinha fina. Agora, vamos falar se eu faço plantio direto há 10 anos. Tem 10 anos eu não faço sucessão, não. Eu faço rotação de cultura. Porque plantar soja em mim não é rotação, não. Isso é sucessão e é burrice. Mas vamos falar que eu faço uma bela de uma rotação de cultura. E planto nos vestígios dos meus restos culturais. Eu devo ter uns 10 centímetros de matéria orgânica ali, ó, mantendo meu solo úmido, lindo e maravilhoso. Então vai depender. Não tem como eu falar para você, Ana, quantos centímetros para baixo é o horizonte A? Depende. Depende da cobertura do seu bolo.
Pensa no plantio direto, aquele glacê grosso, quando a gente era pequeno, que a gente enfiava o dedo assim e afundava no bolo. Agora é ridículo, né? Eles passam uma camadinha de um trem lá. Depende, tá? Eu espero ter respondido. Ana, nós temos uma terra arrendada lá, só a terra é um solo bem argiloso. O que nós estamos fazendo para poder recuperar a camada orgânica, a camada aí, no caso o horizonte O, nós estamos jogando composto bovino, jogou composto bovino e fez um plantio de braquiária. Excelente. Aí você picotou a braquiária? Não, nós estamos deixando crescer e na época do for o plantio nós vai dessecar e plantar por cima, fazer palhada, né, no caso, para segurar a umidade no solo. Sim, olha, se você tiver a condição de pegar uma enxada rotativa, um tratorzinho que tem uma enxada assim que vai picotando os trem, incorporando um pouquinho. Nós ia usar o rolo faca. É esse trem aí mesmo, é elas por elas. Elas por elas. Às vezes, assim, é muito bom. Isso aí é excelente que vocês estão fazendo. Vocês estão recuperando de verdade. Só que você só vai notar um grande avanço daqui uns 3 anos, viu? Não é imediato, não, mas já vai segurar a temperatura do solo e vai gerar nitrogênio para esse solo. Muito nitrogênio. Vai ser ótimo. A ideia é essa, né? Porque o antigo dono lá era meio descuidado do solo. O solo tá sem matéria orgânica nenhuma. É o que o menino perguntou, né? A partir de quantos centímetros é o horizontizado? Depende de como você está tratando seu solo. Mas você vai ver aumentar muito a questão do nitrogênio e cair sua necessidade de adubação. Isso você vai perceber muito. E também a umidade que vai segurar, porque vai criar uma camada dessa matéria orgânica que não perde água. Ela retém a água. Isso vai ajudar muito. Muito mesmo. Deixa eu responder outra pergunta aqui. É verdade que as plantas pivotantes buscam nutrientes a mais de 10 metros de solo? Soja e algodão. Depende, colega. Peraí, vamos respirar. Vou explicar para quem não sabe o que é uma raiz pivotante. A raiz pivotante, pessoal, quando vocês arrancar uma planta do solo, é aquela principal raiz que tem ali, que parece uma cenoura. Vamos pensar assim, uma cenoura magrelinha ali no meio. Essa raiz, ela é a raiz que mais tem força para segurar a planta no chão e uma das que mais cresce profundamente. As raizinhas que vão em volta ali dessa raiz principal são chamadas de raízes fasciculantes. Elas buscam coisas na superfície. Então, a pivotante, a função dela é crescer profundamente e buscar água, buscar nutrientes que estão profundos. E as fasciculantes é buscar o que está mais na superfície, mais fácil ali de comer e beber, vamos dizer assim. O que acontece? Chega a 10 metros, olha, de verdade, eu nunca vi. Tem raízes, sim, que chegam a essa profundidade. Eu não vou te falar que é soja, algodão, mas tem raízes que chegam. Vai depender de alguns fatores. O primeiro, como está teu solo? Ele está compactado? Se ele estiver compactado, esquece. Se ele estiver pressionado, esquece. Ela não vai crescer. Agora, se tiver um solo descompactado, pode crescer sim. Tá bom? Outro fator que a gente tem que observar se vai chegar. No caso da soja, vamos dizer, qualidade não. Qual variedade você comprou? Por quê? Vai depender da genética dessa planta. Se ela for uma genética que tem uma raiz profunda para buscar água no fundo, vamos dizer, na época da seca, sim, pode chegar a 10 metros, sim. Desde que seu solo tenha condições adequadas para isso e a genética da tua planta seja para isso. Porque não é qualquer planta que chega com a raiz dessa nunca. Depende muito, tá? Dessas características. Qual que é a genética da planta e como se encontra meu solo. Pode ser que chegue. Eu, particularmente, nunca vi, tá? Mas não seja por isso. Se Deus quiser, na nossa aula prática, eu estou devendo a aula prática para o primeiro período anterior, mas já vamos juntar com essa, nós vamos fazer uma aula prática de solo, nós vamos cavar um perfil, para ver esses perfis aí do solo e ver se a gente encontrou uma raiz tão profunda. Então, pode ser que a gente encontre na nossa aula prática.
Ana, quando a raiz pivotante cresce para o lado, aquele solo está com... Sim, muito sim. Você tem a característica da raiz pivotante. É igual plantar cenoura. Vamos pegar uma planta menor com um crescimento mais rápido, dá para a gente ver. Você já viu umas cenouras bifurcadinhas assim, que ela vem bonitinha, depois ela abre as perninhas? Nossa, que horror isso que eu falei, mas tudo bem. O que acontece? É porque ali naquele solo ela encontrou um empecilho, ela pode ter encontrado uma pedra, um toquinho, qualquer coisa do tipo. O que acontece? Se você tem um solo e a hora que deu uns 15 centímetros, a planta entortou, ou tem uma pedra, uma rocha, né, ali, ou sim, seu solo está compactado e lascado, viu, meu filho? Tana, o horizonte A chega a qual profundidade? Se você já respondeu, eu não vi, porque desligou aqui, a energia caiu. Lucas, vou te contar de novo, depende do seu solo. Porque o que acontece o horizonte A? O horizonte A ele é matéria orgânica. Então, se eu tenho um solo com plantio convencional, que é aquele plantio antigo que eu meti o arado, a grade niveladora e pulverizava o solo e removia esse solo, eu nem tenho horizonte A, meu filho. Eu tenho um solo pulverizado, louco para aparecer uma erosão. Porém, se eu trabalho com plantio direto, lindo e maravilhoso do meu coração, e esse plantio direto já está um bom tempo na minha área, se eu pegar o perfil daquele solo, eu posso encontrar até uns 10 centímetros ali de matéria orgânica legal. Então, vai depender do seu solo, tá? E como você trata ele. Então, o horizonte A... o horizonte A, tá? Chega a qual profundidade? O horizonte A, eu expliquei do zero. O horizonte A também vai depender da idade do seu solo e quanto tempo você trabalha com ele. Se ele for um solo jovem, 10 centímetros, meu filho, olha lá. Agora, se for um solo maduro, às vezes você vai cavar uns 40, 50, você ainda pode ter horizonte A. Vai depender. A gente vai fazer esse trabalhinho na aula prática, tá? Todo mundo. Natal, raiz de piqui, de plantas perenes, uma mangueira aí antiga, na qual cavar 10 metros, que eu acho que acha. Vamos continuar. Se alguém tiver mais dúvida, pergunta aí. O exemplo que eu falei para vocês, né, dos horizontes, a camadinha de bolo, para ficar bem gravadinho, porque a gente vai precisar entender isso. Explicando o que é o horizonte O, ou zero, e ele é o que mais infiltra a água, tá, pessoal? Esse primeiro horizonte é o que a água desce, é o que vocês vão encontrar grande atividade biológica. E, por incrível que pareça, quando vai fazer análise de solo, você tem que fazer o quê? Retirar esse pedaço desse solo. Na sua análise de solo, não pode entrar essa camada. Por isso que quando eu falo, pessoal, a gente vai trabalhar a análise de solo, a gente tem que tirar a primeira camadinha superficial. É isso aí. Porque ela é mentirosa. Se eu fizer uma análise de solo desse pedaço, nunca que vai condizer com a realidade do teu solo. Então, a gente faz uma limpada, primeiro antes de tirar, justamente para isso, para a gente pegar a real que está acontecendo. Horizonte A, né, é onde vive aí os humus, é uma rocha alterada e tudo mais, ela é pouca, ela não é muito grande, mas pode sim chegar a 10, 20, até 40 centímetros, sim, esse horizonte A brincando, tá bom? O horizonte B, também conhecido como E, já tem uma quantidade menor aí de raízes, mas se encontra bastante raízes. Muitos nutrientes são encontrados aí, por quê? Fertilização errada, eu faço minha adubação de forma errada e eu perco nutrientes. Então, meus nutrientes podem descer para essa camada aí brincando, sem problema nenhum. Horizonte C, foi o que eu falei que já começa a encontrar aí as pedrinhas, né? Os pedregulhos. E agora a gente fala de textura do solo. É linda essa parte, gente. O que é textura? Minha rocha formou tal, catei meu solo. Eu quero entender o que ele tem. De que ele é formado. Pois é. Ele é formado de 3 coisas, pessoal. O solo propriamente dito, tá? Areia, argila e silt. E a combinação disso aí, pessoal, é que forma aquela montoeira de solo que a gente viu. Deixa eu voltar lá, ó. Aqui.
que acontece? A combinação de areia, silt e argila forma as classes do nosso solo. Vai depender só da quantidade que cada um tem. Olha que coisa de outro mundo. Então, se eu tenho mais argila, eu vou formar um trem. Se eu tenho mais areia, eu vou formar outro tipo de solo. Se eu tenho mais silt, outro tipo de solo. Então, as combinações desse solo, pessoal, é que eu formo as classes do nosso solo. E é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. E por que, Ana, que eu tenho que saber qual que é a quantidade de areia, argila e silt que tem no meu solo? Simples. É o jeito que a água vai entrar nele. Não tem como, criatura de Deus, você fazer uma irrigação sem uma análise de solo. Já vou te falar isso. Você não faz. Por que eu preciso de uma análise de solo? Porque eu preciso saber a estrutura do meu solo. Eu não faço nada sem saber se ele tem areia, argila ou silt. Porque a infiltração da água no meu solo é que vai determinar quanto tempo eu vou irrigar e de quanto em quantos dias. E dependente, às vezes na minha área aqui, é a mesma cultura que a área do cara lá em São Simão. Só que aqui é argiloso, lá é arenoso. Ele vai irrigar muito mais que eu que estou no argiloso. Então eu preciso saber o que eu tenho de composição do meu solo e a quantidade de material orgânico no horizonte A, porque isso também influencia, e muito. É um combinado de fatores para me irrigar. E foi o que eu falei, né? Areia é o mais grosso, né? O silt, ele está entre a areia e a argila é aquela mais fininha de todos, tá? E isso influi na infiltração e na capacidade de retenção de água no solo. E, pessoal, você fala para mim, Ana, tudo bem, eu fiz minha análise de solo. Na minha análise de solo vai vir o quê? 20% de areia, 10% de argila e 20%... Não, mentira, tá errado. Tem que dar 100%. Vamos lá, falei besteira. Então, na minha análise veio 50% de areia, 20% de argila e 30% de silt. Que solo é esse, Ana? Porque lá na análise não vai vir bonitinho pra você não, meu filho. Você vai ter que saber o que você tá lidando. Aí você cai nisso aqui, ó. Teve gente que conhece isso. Ana, quando o nitrogênio está em forma de amônia no solo, ele fica no horizonte A e B. Quando ele passa para nitrito, nitrato, que a planta não absorve, vai para o horizonte C. Não, ele não vai para o horizonte C, não. Ele fica grudado no coloide. Ele gruda ali no solo e não vai para a planta nem pagando. A planta não consegue puxar ele. Por que que entra na planta? Determinados compostos. E ela sabe reconhecer o que ela quer. A bicha é inteligente. Você acha que entra qualquer coisa na planta? Ela fala assim, eu vou comer isso. Aquilo ali não entra em mim, não vou comer aquilo ali, não. Aí, esse trem tá ali no solo. O que ele vai fazer? O Yuri vai deixar nós doidos com isso aí, hein? Vou não, tô deixando ninguém doido. Uhul! Eu não fiquei... Aí, o que acontece? Não, o Yuri. Aí, o que acontece? O composto químico que a planta não engole, que a planta não puxa para ela, que a planta não absorve, fica no solo, grudado no solo. E por que isso é ruim? Porque eu posso depois cansar de adubar que o meu coloide está ocupado. Não resolve. Então é por isso que eu falo, vou tacar muito nitrogênio. Faz isso não, meu filho. Você vai jogar dinheiro fora, vai acontecer isso aqui, ó, igual você falou. A planta absorve A e B. O que ela não absorve fica ocupando espaço ali. Agora, um que desce é o potássio. O potássio, se você adubar e adubar demais, ele desce lá para os horizontes do fim de mundo, porque ele não gosta muito dos coloides, não. Que isso aqui. Quanto mais argila, melhor é o solo? Depende. Depende, meu filho. Depende de como você vai tratar esse solo. Eu tenho um solo argiloso, top dos top, maravilhoso. Mas eu quero pegar e irrigar esse trem. 2 horas depois que eu irriguei, entrar com o maquinário. Meu filho, você acabou com o seu solo, você compactou. Você, acabou com ele.
Solo argiloso é bom? Deus que você saiba cuidar dele, tá? Porque senão você faz uma prasta dele, que depois não infiltra porcaria nenhuma, tá bom? Cadê? Quais mais argila é o solo? Rapaz, que bicho falante. Cacá, Fernando não curtia ele. Cacá, por isso que aqui é tudo só depende. Aqui é tudo depende. Só as provas que não. Não, na minha prova eu aceito depende. Deus que você justifique. Oxe, eu nem me preocupo. Você pode escrever depende e justificar seu depende que eu sou feliz. Vamos lá. Aí, pessoal, chega lá para vocês, né? Lindo e maravilhoso, a análise de solo. Aí, vocês têm que usar esse trenzinho aí. Vamos aprender a usar esse trenzinho hoje? Ele é tão bom de usar. Vamos lá. Perguntinha, próximo slide. Tô com o mouse errado, peraí. Vamos lá. Aqui, pessoal, que solo é? Bosta, como é que eu vou virar essa tela e explicar esse trem para vocês? Já sei, peraí. Vou virar a tela. Deu errado aqui, o trem deu pau. Não deu não, peraí. Vou ensinar aqui. Aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr a tela para vocês. Foi Ana aqui, eu ia lá. Foi. Vamos lá, pessoal. Eu recebi só a análise de solo. Aí lá fala na análise de solo que vocês têm 30% de argila e 70% de areia. Que solo é esse? Vamos lá, que solo é esse? Aí vocês vêm aqui, ó, antes de vocês me xingar, tá? 30% de argila. A argila é aqui, ó. Eu encontro o meu 30 e grudo nele. Grudei no meu 30. E 70% de areia. Onde está a minha areia? Aqui. Então, 70 no 30 é um solo franco argiloso. Eu já descobri o que é meu solo. Entenderam? Não, pode me xingar. Eu sei. Vocês entenderam, pessoal, como é que anda dentro desse triângulozinho aí? Abre aí que não tá dando pra enxergar, não. Abrir como, senhora criatura? Esse daqui que eu tô mexendo aqui? Eu acho que tá longe, abre a tela pra ficar inteira aí. Peraí, deixa eu ver se eu consigo crescer essa tela. Aperta F5. Gente, embaixo, claro. Às vezes também é só vocês virar o celular de lado, que aí aparece a imagem grande. É porque senão não tem como eu andar com o mouse aqui pra vocês enxergarem o que eu tô fazendo. Coloca zoom uma anta também. Com os dois dedos assim, ó. E dá zoom na tela que vocês vê direitinho. Deu certo aqui. Eu achava que era só eu que apanhava esse cacete. Segue pela porcentagem da argila. Isso, Hauer Filho. Isso mesmo, ó. Primeiro, argila, 30%. Vou pôr aqui, ó. 30%. Vou até usar um triângulozinho aqui pra vocês verem, ó. 30%. Escondi ele aqui. Aí, eu vou pegar os 70 aqui, ó. Peguei. Aí, eu vou cruzar os dois. Um no outro. Aqui com aqui, vai dar o quê? Ó, vou sair da minha areia, vou subir para 10 de argila, 20 de argila, 30 de argila e 70 de areia. Eu tenho um solo franco, argiloso, arenoso. Olha que lindo. Entenderam? Não entendi. Não lindo não tem nada. Hã? Tem nada de lindo aí. Já tá dando lá no cérebro. Meu Deus, gente, vamos lá, respira. Eu quero saber se eu tenho 30 de argila e 70 de areia. Que solo que eu tenho? Eu vim aqui e marquei. Não, ó. Ana. Entender isso aí eu entendi, mas onde é que eu vou achar esse triângulo, não saber? Olha aqui, tem que guardar ele? É bom você ter um no bolso. Ai. É bom você ter um no bolso. Você tá lá no meio da roça, o produtor chega pra você vai pagar mico? Você tá lá no meio da roça, carrega um trem desse no bolso, você olha pro cara e fala, moço, peraí, tira a carteira, tira ele. Olha, moço, teu solo é esse. O padrão não fala depende, ele também pode. Aí você olha pra ele, depende, moço, depende que eu aprendi.
Vamos pro segundo? Depois vocês fazem tarefinha de casa e me enchem o saco no grupo e me vê se tá certo. Ó, tá quase dando horário, gente. Vocês estão tentando eu rir. Esse segundo é Franco Siltosa. Deixa eu ver. É parte da matéria. É porque os meus anjinhos que estão agora com vocês não viu isso, não. Neguinho não viu isso, não. Eu tô igualando a turma para me poder soltar a boiada. Vamos lá. Essa segunda é Franco Siltosa, né, professor? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Vou descer aqui e vou fazer com vocês, que eu nem fiz em casa. Eu fiz célula, fiquei com preguiça de resolver em casa. Vamos lá. Silt em 50. Tá aqui. 30 de argila. Eu tô aqui. E 20 de areia. Deixa eu passar aqui a areia. Aqui tá a minha areia. Vamos lá. Então, vou subir aqui o silt. Argila. Argila, eu tenho 20. Vou caminhar aqui até próximo à minha areia. Aí nós desce aqui e vê onde nós tá. Aí nós temos o silt, 50%. Então, franco, argilosa, siltosa. É isso mesmo. É isso mesmo. Outro pra mim, viu? Bota um ponto aí já pra mim aqui. Ah, acertou, franco. Olha, o bichinho tá ficando bom no trem. Mentira, que ele falou a outra. Larga de tirar meu ponto daí, que isso aí já é meu. O professor falou franco siltosa. Ele falou franco siltosa, ele não falou... Ele comeu o argiloso. É porque eu esqueci do argiloso. Meu Deus, a inveja mata, viu? O professor... rapaz, você fala direito. Vamos lá, ó. O último. Me deixar vocês descansar, porque não vai ter Ana, hoje. Ele colocou a argila lá longe. Lá no norte do Brasil. Ah, é? Não, só pode. Ainda quer brigar com os outros, você viu? Ó, areia 30. Toca o barco aí, pessoal. Não liga pra esses... Areia 30. 50 de argila. Ô, Ana, esse eu já tô. Ele tá bêbado, embriagado. A última era o que ele ia falando, tá? Então, a hora que a gente troca aqui, ó, 30 de areia. Tô aqui na areia. Já sei que minha areia tá por aqui assim, ó. Esse é meu 30 da areia. 50 de argila. Vamos encontrar argila aqui no 50. Você tem que crescer. 50 aqui. E 20 do silt. O silt tem que subir. Nossa Senhora. Agora isso vai ficar bonito. Ó, vou subir aqui com esse aqui e me encontrar meus trem. Então vamos. Vai dar argila. Cheguei na argila. É argiloso. Pronto, morreu. Vocês falam pro produtor que é o solo dele em 2 tempos. Simples assim. Vai cair na prova uma questão dessa. Vai cair na prova um triângulo desse. Uhul. Já teve meu ponto. Já. Faz isso não. Tá contado, vai. Já contei que questão vai cair na prova. Vou dar lá. Uma questão dessa. Gente, professora, eu uso como base as linhas que se cruzam ou o quadrado circulado mais de preto escuro em si? Ah, tá. As linhas que se cruzam. Aí dentro do quadrado que elas parar é o que é. Entendi. Tá? As linhas que se cruzam. O quadrado mais forte aí que você está falando, o que é isso? É a delimitação desse solo. Ó, se esse silt aí tivesse trocado, ele trocava completamente dentro de outro quadrado. Então vai depender, o quadrado é as linhas que cruzam dentro do quadrado. O quadrado é só delimitante do que é. Tá? Alguém mais? Essa resposta ficou errada. Muito argiloso. Vamos ver aqui. Minha argila tá aqui, ó. 50. Tá aqui. Você dá aula particular? Eu? Nossa Senhora! Você não tá vendo os slides, não. Abri aqui, pelo amor de Deus. Vem na vermelhinha. Aí onde as 3 se cruzam. Onde as 3. Ana. Aqui. Aí desce a vermelhinha aqui em cima da azulzinha e cruza com a minha amarelinha aqui, ó. Encontrou tudo. Lindo e maravilhoso. Tudo lindo.
Tudo lindo. Ah, ficou legal agora. Sério, na prova vai ser lindo. Não, não vai. Gente, Ai. vocês são capazes, vocês moram no meu coração. Perfeito. Perfeito. Gente, então Vamos a dar uma aula era vez pra isso. todo mundo. Você tá louca? Eu fui a professora que mais deixou neguinho de recuperação na época da irrigação. Eu não vou dar esse gostinho pro Rafael, Então nós não não. estamos no seu coração, não. Não dou esse gostinho pro Rafael. Gente, tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Todas, né? Vamos fazer assim, vocês dão uma lidinha no slide, na próxima aula vocês trazem as perguntas, antes de eu começar a próxima aula eu respondo a perguntinha de vocês. Combinado. Muito bom para nós. Então, pessoal, deixa o presente aí, que eu vou fazer a chamada de vocês pelo negocinho aqui, tá bom? E bom descanso, que agora eu acho que vocês têm aula do Rafael, não é? É do Rafael. A quinta-feira ficou pesada. Nossa, tá doido, hein? Adoro vocês. Calma, gente, tudo se resolve. Tudo, meu Deus do céu. Tudo se resolve. Tem alguma coisa? Pessoal, vou desligar aqui, fazer a chamada. Bom descanso, até terça-feira para vocês. Ana, Oi. tinha que dar esse hora o Rafael te impor na terça, você tá doido? Hã? Impor o horário do Rafael na segunda, na terça. Poxa, quinta. Na quinta. Junto comigo. Ô, tragédia. Não, É pra vocês saírem você tudo não tem nada a falar, não. suado. Você tá doido? Mas É tá pra vocês melhor saírem que na tudo sexta, suado. né, velho? É melhor que na sexta? Na sexta É o Eu dia que Sexta odeio, você... né? Rodrigo, gente, é nada bom. O que é bom na duas sexta? aulas dele. Não, mas tá doido. Tá difícil demais de agradar esse povo. Deus me livre. O que é bom na sexta? Ninguém. Oxi. Vai furar essa cachaça, Ronilson. Olha. Professor, qual que é o nome dessa Não. tabela? Hã? Qual que é o nome dessa tabela aí? Ih, meu filho, não sei não. Você vai ter que procurar. Vai pergunta difícil. Você não ajuda, né? Eu vou procurar o nome dela na próxima. Aí quer que a gente carrega no bolso, sabe nem o nome. Ô, Ana, fala pra eles, não sei se ainda tem o material do Rafael. O material do Rafael no final tem ela lá. Ah, é verdade. O tio Rafael não, Rafael do tem. Fernando, Do quer dizer. Fernando. O Fernando tem ela mesma. É, aham. do Fernando. Quer dizer, No material do Fernando. A gente tem... Não, eu tenho o material do Fernando. eu Vou até mandar pra perdi vocês. o meu. É a pra pegar apostila no dele bolso. que tem? É, tem. Tem mesmo. Nas últimas Então deve ter páginas. isso aí. Eu acho que a última página tem lá. Nas últimas páginas mesmo. Não, pessoal, tranquilo. Eu vou desligar, senão não faço chamada e eu atraso o professor Rafael. Ou você explica esse tem pra... Ô, Ana, explica esse tem direito pra nós aí, que isso aí é ruim de aprender, hein? Não, tem mais aula. Moço, quieta, rapaz. Deixa a professora explicando, tá? Com muita Rapaz, pressa. vai sarar essa pinga sua, monococo. Vai sarar essa pinga sua, já tá bêbado. O sujo falando de uma lavada. Ô, bicho apressado. Na mano, coco. Vai sarar essa cachaça sua.